Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então parte 2 da série de Profecias de Nostradamus versus Profecias Bíblicas e o Segredo dos Profetas. Nessa parte 2 serão 3 partes. Nessa parte 2 nós vamos explorar o que é que nos poderia capacitar a ter uma conexão com Deus e poder ter o discernimento espiritual de algo que Deus quer falar para nós. Uma profecia, talvez. Uma profecia para a sua vida, para a sua existência, né? Então, Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de visões, mas qual seria essa conexão? Como é que eu me conecto com Deus para ter essas visões, para ter esses sonhos proféticos que Deus pode me usar como instrumento para isso, né? Afinal de contas, a Bíblia fala que nos últimos tempos os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, e quantas coisas a Bíblia também promete, né? Também é importante lembrar que atualmente não existem mais profetas como era no Velho Testamento. Aí viram eras ali, teve era dos profetas, era dos juízes, era dos reis, né? Samuel, por exemplo, ele era um juiz e foi também um profeta, né? O Saul foi o primeiro rei, né, dessa era dos reis, e assim por diante. Mas hoje, no Novo Testamento, Jesus fala, vale a pena você assistir um vídeo meu, chamado Profetas do Novo Testamento, Profetas do NT, vai te explicar ali, quer dizer, como é que funciona essa dinâmica no Novo Testamento, uma vez que Jesus diz que a lei e os profetas findaram com João Batista. Então não tem mais profetas na mesma envergadura que tinha no Velho Testamento, que davam direção para o povo, que aconselhavam os reis, que davam exortação ao povo, inclusive. Então não temos mais esses profetas nacionais, digamos assim, mas podemos ter profecias, né, individuais para a sua vida, para a sua existência, para a sua família, para o seu entorno, isso sim, né? Então isso a Bíblia valida, né, e nós vamos ver os textos que corroboram para isso. Então nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais como você ser um receptáculo para poder ouvir sinais proféticos de Deus na sua vida, para a sua existência, tá ok? De todas as linguagens que existem, a linguagem universal, a linguagem de Deus, é a linguagem do amor. Deus é amor, a expressão majoritária do amor. Então Deus é amor. E quando você entende essa linguagem do amor, a sua vida muda para sempre, né? Você começa a entender mais o que Deus quer falar para você e você se comunica melhor com Deus. Você passa a ser um canal de bênção, não só na vida das pessoas, mas na sua própria vida também, né? Então olha só o que está escrito na Bíblia a respeito de profecias nos últimos tempos, né? Atos fala sobre isso. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne santa, toda a carne que realmente vive a Cristo, que persegue a Cristo, que vive os seus valores, né, que conhece e vive os valores de Cristo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Está em Atos capítulo 2, 17 a 18. Esse daí eles estão repetindo, na verdade, um texto que está em Joel, pelo profeta Joel, né? E há de que ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Isso aqui está em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Então, já está dizendo que nós faríamos isso, né? Teríamos sonhos, visões proféticas para a nossa existência. Mas como é que eu posso ser um canal nas mãos de Deus para ouvir e discernir, né, essas profecias que Deus pode trazer para você, para a sua vida, né, para o seu entorno? Como poderia ser isso, né? Lembra como José interpretava sonhos?
José foi um profeta, ele interpretava sonhos também, interpretou o sonho de Faraó, interpretou sonhos de pessoas que estavam na prisão com ele, não é assim? Pois é, então vamos entender uma coisa, quando nós tentamos compreender a Deus, fica muito difícil mesmo, nós estamos limitados aqui à nossa dimensão, nós estamos na quarta dimensão, temos 3 dimensões físicas, né, altura, largura, comprimento, e a dimensão temporal, nós percebemos o tempo passar, estamos na quarta dimensão. Então, Deus está numa dimensão superior à nossa, né? Vale a pena você assistir um vídeo no YouTube do Carl Sagan chamado Planolândia. Planolândia, assiste lá que vale a pena você entender melhor essa questão das dimensões que estão aqui, lê o meu livro Rastro do Oculto e também 2 vídeos que estão aqui no meu canal, a História do Diabo e a Influência do Diabo na História. Então, o que acontece? Imagine um mapa cartográfico que você pega um atlas. Esse atlas, se comparar um com o outro, vai ter pequenas diferenças, né? Isso porque fica difícil você passar para o campo bidimensional, para as 2 dimensões do papel, coisas que têm relevo em 3 dimensões, né? Então, os relevos, as montanhas, os montes, né? Fica mais difícil de perceber. Então, você não consegue transportar para 2 dimensões uma coisa que é de 3 dimensões. Você tem uma ideia, uma noção, né? Um preâmbulo ali, você tem uma ideia. Da mesma forma, nós não conseguimos expressar totalmente a Deus, né? Porque nós não sabemos todas as coisas, não é assim? Então todo o nosso pensamento, todo pensamento que você faz, produz um sentimento, não é assim? Nossos pensamentos produzem sentimentos, né? E esse sentimento gera uma vibração energética em você e em mim. Toda a matéria vibra, né? Vibra numa frequência divina, porque Deus fez todas as coisas. As plantas vibram e elas têm uma espécie de consciência. Sim, assista a minha série A Árvore da Vida. A Árvore da Vida. Assista a série, você vai entender. Elas conseguem pressentir uma energia ruim, discernem uma energia boa, elas vibram. Toda a matéria vibra. Assista também um vídeo meu chamado O Hálito de Anubis. O Hálito de Anubis, você vai entender, inclusive eu coloco uma experiência nesse vídeo para você fazer em casa, né? Você vai perceber se existe uma energia ruim ou boa na sua casa, né? Bem interessante também, tá lá no Hálito de Anubis esse experimento para você fazer. Então tudo tem energia, a matéria ela emite energia, os cristais emitem energia, como eu já falei no Poder das Pedras, na série O Poder das Pedras, né? Vale a pena você assistir também para corroborar para o seu crescimento espiritual. Por que os sacerdotes tinham pedras nas suas vestes talares? Por que tem pedras preciosas em Jerusalém Celestial? Lúcifer recebeu 9 pedras de Deus, né? Conheça também o lado oculto dos chakras, outro vídeo meu, o lado oculto dos chakras, né? A Terra tem vórtices de energia que são cruzamentos das linhas de lei. Então tudo ao nosso redor recebe e emite energia, emite ondas, né? E quando você tem um pensamento, esse pensamento também produz um campo bioenergético ao seu redor. Nós produzimos um campo bioenergético, você produz energia. Energia térmica, energia cinética, energia acústica, não é? Energia estática algumas vezes. Você produz energia também. Então esse nosso biocampo tem energia. Lembra da questão das fotos Kirlian? Lembram disso? Né? Vale a pena você ler um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Vou até colocar aqui, A Vida Secreta das Plantas. Né? Fala sobre esse efeito Kirlian nas plantas também, que o ser humano também tem, né? A nossa foto do nosso campo bioenergético ao nosso redor. Então essa vibração no nosso campo bioenergético vai criar em cada um de nós uma assinatura energética. Essa assinatura energética todos nós temos, todo ser humano tem, todo ser vivo tem. É como uma digital, é como a íris dos seus olhos, não tem outra igual, ela é somente sua, a sua assinatura energética é somente sua, né? Então quando você tem pessoas que se aproximam de você, você se sente, pô, essa pessoa é bom astral, é gostoso estar perto dessa pessoa me emite paz, né? Aquela outra pessoa não, ela chega perto, parece que vê uma carga negativa, puxa, chegou aquela pessoa de novo, né? Você fica meio ressabiado, não é assim? Então nós percebemos a energia das pessoas também, não é? Pois é, quando você está perto de um campo de flores, né? Sente o perfume das flores, né? Sente aquela brisa do campo, não é bom isso? Tem uma energia positiva, né? Porque Deus fez, né? Então tem muitas coisas. Quando você está com o pé na areia, quando você contempla o mar, toda a criação de Deus ela vibra numa frequência energética e você entra em simbiose com ela. Temos que entrar em simbiose com ela. Nós vamos falar mais disso nesse vídeo, né?
Aqui na nossa dimensão, na quarta dimensão, nós admitimos a seguinte coisa: o que é verdade e o que parece ser verdade. Muitas vezes nós somos enganados com coisas que parecem ser verdade, não são verdade. Se você correr e perseguir uma mentira embalada na verdade, vai te trazer destruição. Não te traz a vida em abundância. A vida em abundância, a paz que transcende entendimento, ela é fruto de você conhecer a verdade, e a verdade te libertará, mas a verdade genuína, pura, não a verdade contaminada, não a verdade deformada e nem a mentira fantasiada de verdade, né? Então vamos entender um pouco melhor o que é verdade e o que parece ser verdade. Eu vou colocar aqui a imagem da cobra coral. A cobra coral é uma cobra venenosa, mas tem também a falsa coral. Se você observar, elas são muito parecidas. A olho nu a gente não discerne. Você só vai perceber quando ela te picar, porque a cobra coral legítima, verdadeira, a picada dela é letal. E da outra não, né? Então quem conhece, né, esse mundo das cobras, né, um cobrólogo, né, tô brincando, tá? No termo, não existe cobrólogo, tá? É alguém especializado em serpentes e tudo, né? E essa pessoa vai saber, vai ter discernimento, vai saber qual que é verdadeiro e qual que é falso, né? Agora, se você não sabe, né, é melhor correr, foge das duas, né? Mas você vê que elas são parecidas, e a verdade e a mentira que o diabo coloca para nós, muitas vezes é muito parecida, né? Olha só o que diz aqui o texto de Marcos, capítulo 13, verso 22. Porque se levantarão falsos cristos, né? Tá cheio por aí, né? Falsos profetas, tá cheio também. E esses falsos profetas farão o quê? Sinais e prodígios, coisas espetaculares, extraordinárias, para enganarem, se possível, os escolhidos ou os eleitos, até você. Vai enganar até você. Fica aqui eles vão utilizar de neurolinguística. Muitos pastores hoje em dia são formados em psicologia. Por que você acha, hein? Eles usam técnicas de neurolinguística, usam autossugestão, usam hipnose para promover transe coletivo nas pessoas, e aí vem o efeito manada, ele pega, sopra no microfone, cai um monte de gente, e cai aquela pessoa até que não quer cair, cai porque ela vai com a manada. Pesquisa no Google conformismo social e assiste um vídeo no YouTube chamado Sala de Espera. Escreve já está no YouTube. Conformismo social, sala de espera. Você vai ver só que experimento extraordinário e como as pessoas são, Maria vai com as outras, né? Isso é o efeito manada. Digita lá no YouTube para você ver, né? Então, ilusionismo. Muitos aprendem técnicas de ilusionismo para enganar as multidões. Sim, é verdade. São usados pelos profissionais da fé. Então, fica até uma dica para você assistir na Netflix, ou colocar aqui o ícone, um documentário chamado Miracle, né? Esse homem, ele é um ilusionista, é um mágico. E ele usa as mesmas técnicas que os falsos profetas usam, né? E produzem o mesmo efeito. As pessoas caem, têm curas, etc. e tal. Sinais e prodígio para enganar e, se possível, até mesmo os eleitos. Veja só, um ilusionista faz, muito falso profeta faz. Como é que eu separo o falso do verdadeiro? Como é que eu sei qual que é falso e qual é verdadeiro? Assim como a picada da cobra coral verdadeira, ela te mata, ela é letal para você, ela é venenosa, né? A verdade, ela é libertadora para nós, fazendo aqui uma analogia, tá bom? Então, no caso do falso, ele é venenoso. No caso do falso, ele é venenoso. E como é que você entende qual que é o peçonhento dessa história? Qual é o venenoso dessa história? O falso profeta que vai fazer sinais e prodígios para te enganar. Te engana de que forma mesmo? Muitas vezes fazendo um circo, exatamente como esse documentário do Miracle faz. Como é que você sabe se é verdadeiro ou falso? Dinheiro, dinheiro. Cobrou de você? Tá vendendo uma Bíblia por R$ 900? Falso profeta. Tá cobrando você a oferta da nota maior, que a nota maior no país é R$ 100? É falso profeta. Tá dizendo que você tem que dar o valor do seu aluguel para ter a casa própria, como ato profético para ter a casa própria? Falso profeta. Tá pedindo para você o trízimo? Falso profeta. Tá pedindo uma oferta voluntária de R$ 1.000 para você? Falso profeta. Todas as vezes que o milagre, o prodígio vier atrelado a um vínculo financeiro,
te pedindo dinheiro, né, em troca de uma recompensa, de uma promessa de uma recompensa, ou te ameaçando com uma maldição caso você não dê, né, isso daí é característica do falso profeta. Ele vincula, é o profissional da fé, ele vincula aquele milagre ao dinheiro. Jesus, não. Jesus, ele curou, não foi? Jesus curou, Jesus transformou a água em vinho, multiplicou os pães, ensinava o povo grátis. Mas ele recebia ofertas voluntárias, né? Lucas capítulo 3 fala sobre isso. Ele recebia ofertas voluntárias, tanto é que Judas era o tesoureiro, ele cuidava da bolsa, cuidava dos valores que eram arrecadados. Jesus vivia de ofertas voluntárias. Paulo, também você não vê Paulo cobrando dízimo, trízimo, oferta maior, vendendo o lenço consagrado, porque um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não vendia o lenço ungido, né? Olha a diferença. Então, Paulo recebia ofertas voluntárias de amor, né? Em amor, dirigidas pelo Espírito Santo, né? Assim é legítimo. Se tem dinheiro no meio, se existe um vínculo de cobrança, não é. Então eu coloco aqui, por exemplo, para vocês, tá esse vídeo aqui, é grátis, né? Se alguém sentir de ofertar, oferta voluntário. Não tem valor, não, pode ofertar R$1. Imagina, se eu ganhasse R$1 por visualização, já estava rico, né? E poderia ajudar muita gente, poderia montar o meu grande sonho, que é ter um abrigo para cachorro, uma ONG só para cuidar de cachorro, de gato, poderia fazer tanta coisa, né? Um vídeo meu, às vezes em 24 horas, bate 50 mil visualizações. Se cada pessoa desse R$1 por visualização, olha só, imagina, eu teria um sítio ali para cuidar dos animais, eu poderia ter um abrigo para cuidar de crianças, de idosos, são tudo sonhos que eu tenho, né? Mas quando a gente fala no amor, o amor se esfriou no nosso tempo. Então, no amor, do nada. É uma minoria esmagadora que muitas vezes oferta. Então, quando a gente fala no amor, é assim. Mas quando o profissional da fé usa a linguagem dele, ele faz todo o circo para você, te ilude, te engana e depois ele cobra. Cobrou? Não é de Deus, né? Cobrou, ele é cobra, ele é peçonhento, guarda isso. Cobrou, ele é cobra, ele é peçonhento. As coisas de Deus são feitas na graça. De graça recebida e graça eu dou. É claro que aquele que semeia as coisas espirituais é justo que recolhe as materiais. Aquele que é instruído na palavra, que reparte seus bens com aquele que o instrui, Gálatas 6. Mas não estabelece valor, não estabelece vínculos, entendeu? Não te obriga a nada, a direção é do Espírito. Simples assim, tá bom? Poderoso assim. Bora então sair da Matrix? Sabe que uma mentira contada várias vezes, ela ganha status de verdade? Foi um argumento até de Goebbels, né? Foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler. Ele chegou a dizer essa célebre frase, né? Então, como é que nós vamos encontrar a verdade no meio de tantas mentiras? E mentiras muitas vezes reforçadas, várias vezes, repetidas várias vezes, né? Vamos ver, na verdade, palavras não são fatos. Não adianta alguém falar que aquilo é verdade. Aquilo não torna verdade porque alguém falou. Palavras, na verdade, são ideias sobre alguns fatos, não é? Por essa razão, as palavras podem alterar os fatos, ok? Né? Então, aquele negócio, a mentira contada muitas vezes ganha status de verdade. Falaram para Jesus ser crucificado. Crucifica, tá todo mundo gritando crucifica, o que o povo fez? Tá todo mundo gritando, crucifica também, né? Que foi Maria vai com as outras. Efeito manada, mais uma vez, né? A Bíblia diz para nós em tudo darmos graça, é o que Jesus diz, em tudo dai graças. Por quê? Porque quando você é grato a Deus, de verdade, tem gratidão a Deus, você vibra numa frequência energética divina, de gratidão. Obrigado. Você agradece pelo que tem, não reclama pelo que você não tem. Experimenta ficar uma semana sem reclamar. Olha o desafio lançado. Uma semana sem reclamar, né? Então, a gratidão é uma vibração divina que Jesus nos ensinou. É assim que você tem que vibrar, na frequência da gratidão. E pessoas que vibram na mesma frequência que você vai se sentir bem ao lado dela. Você vai ter algo que a gente chama de empatia. Eu tenho empatia por aquela pessoa, eu gosto dela, sabe? Ela não fez nada, simplesmente eu gosto porque eu gosto. De repente você encontra com aquela pessoa, parece que você é amigo de infância, parece que vocês cresceram juntos, né? Vocês são super amigos, se dão super bem, você pode ficar 3 anos sem se ver, quando encontra parece que foi ontem o último encontro, não é? São pessoas que vibram na mesma frequência energética que você. Normalmente na frequência do amor, na frequência da gratidão, né?
É assim que é. E porque cada um de nós temos uma verdade relativa, uma verdade que é fruto das nossas experiências, fruto da nossa vivência, fruto daquilo que você aprendeu, não é? Então aquilo vai ser verdade para você. É uma verdade relativa, sob o seu ponto de vista, ou a verdade ontológica, sob o seu prisma lógico, que vai ser produto, claro, das suas vivências. Mais uma vez ele está sinalizando, né? Só que para nós entendermos melhor essa linguagem absoluta, essa linguagem universal, que não é a minha linguagem, não é a minha verdade ontológica relativa sobre o meu prisma lógico, pautada nas vivências e experiências que eu tive, mas é uma linguagem universal, que é a linguagem do amor. Para eu entender essa linguagem do amor, nós temos que perceber uma coisa, essa verdade não exige concordância, você não precisa acreditar que o amor existe, apenas o seu reconhecimento, porque o amor existe. É como você falar, eu não acredito na gravidade, não acredito, joga, cai. Eu não acredito na gravidade, continua existindo, a gravidade continua existindo, embora você creia ou não creia. É uma verdade absoluta, ponto final, assim como o amor é uma verdade absoluta. Vamos então mergulhar nessa fonte do amor que vai acrescentar a você conhecimento, né? Melhor dizendo, perdão. Não lhe acrescenta conhecimento, né? Quando você mergulha na fonte do amor, não lhe acrescenta conhecimento. Na verdade, nem conhecimento e nem aprendizado, né? Porque você vai ter que desaprender, porque os nossos valores de amor estão errados. O que você pensa que é amor pode estar errado, porque a sua vivência, a sua experiência criou uma definição de amor. E o nosso amor, ele é condicional, ele depende de condições favoráveis. Tá tudo dando errado? Deus não existe. Tá tudo dando certo? Deus é uma bênção, tá me abençoando. Então a gente não sabe o que é esse valor universal de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, todas as suas forças, né? Muitas vezes nós aprendemos errado os valores do amor, aprendemos um amor condicional, condicionado a fatos, a circunstâncias, mas o amor de Deus é incondicional. Assim como você vai fazer uma escultura, você não acrescenta massa ao trabalho, você retira o excesso para que se revele a escultura, não é? Então, nossos conceitos, muitas vezes enrijecidos, nos impossibilitam de esvaziar a nossa xícara e de provar o novo chá, o chá da verdade. Bora prová-lo? Né? Jesus diz, conhecerei a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Vai libertar você das suas próprias cadeias, da cadeia do medo, da angústia, do orgulho, cadeia da vaidade. São cadeias que muitas vezes nos prendem, né? O próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, filho do homem segundo o coração de Deus, Davi, ele demorou a aprender isso, né? Eclesiastes, no capítulo 2, de 13 a 12, diz assim, busquei no meu coração como estimular com vinho minha carne. Porém, o meu coração, regei no meu coração com sabedoria. Entreguei-me à loucura, Salomão falando, entreguei-me à loucura. Até ver o que seria melhor, que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de seus dias na vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei nele árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim, você vê que tudo eu, para mim. Você não fez o coletivo, você não partilhou, para mim. Mexe com o ego, né? Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que verdejavam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões, de gados, ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaste os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou com todo o meu trabalho, e essa foi minha porção do todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, ou seja, a sabedoria para eles significa que tudo foi vaidade, que essas coisas é correr atrás do vento, né? Então Eclesiastes 2, de 13 a 12. Eclesiastes 2,17 diz assim, por isso desprezarei a vida, pois o trabalho que se fez debaixo do sol pareceu-me muito pesado.
Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Ou seja, você não precisa chegar à velhice para perceber que você está correndo atrás do vento. Toda vez que você busca, em primeiro lugar, interesses pessoais, materiais, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Busque em primeiro lugar o reino e o resto lhe será acrescentado. Quando a nossa busca inverte, primeira coisa, eu quero a minha vontade, eu quero a minha casa, o meu carro, o meu emprego, a minha autoridade, o meu ministério, tudo eu. Não, em primeiro lugar o reino. E o resto lhe será acrescentado. É assim que é. Esse é o vetor. E muitas vezes nós somos enganados, né? Somos enganados pela nossa própria mente, pelas nossas experiências, que nem sempre vão remeter à verdade, né? Então, tudo tem, ele chegou a perceber que tudo era vaidade dele, porque ele colocou a ordem errada aí, né? E o que ele aprendeu? Salomão aprendeu um processo de desaprendizagem, de desconstrução de alguns valores, né? Esse processo, na verdade, de desaprendizagem, também não te leva a lugar algum. Presta atenção, esse processo de desaprendizagem, desconstrução de valores temporais não te leva a lugar algum, né? Apenas colocam você no lugar que você nunca saiu. Qual foi o lugar que você nunca saiu? Como começou a sua história? Você começou puro, você começou criança, você começou zerado, não é? O eu e o mundo que nos cerca não são distintos. O eu interior e o mundo que nos cerca não são distintos. Eles fazem parte de uma única coalizão, né? Com um eu superior, que nós podemos chamar assim, com o Deus que criou todas as coisas, e tudo que ele fez está toda a glória de Deus está impregnada na sua criação. Está na beleza dos campos, no perfume das flores, está na beleza dos cristais, está nos animais, está em tudo. Deus está em todo lugar, né? Toda a matéria vibra e as plantas vibram também. Lembra? Vê lá o vídeo, a árvore da vida. A natureza ela emite seus sinais, né? Eu vou colocar aqui um trechinho de um vídeo, né? De você ver como é que as plantas emitem sinais. Olha que coisa linda de um girassol. Senti com'è diversa l'energia di lui. Quando nós estamos desconectados, nós não ouvimos a Deus, nós não sentimos Deus, desconectados da sua criação, do seu todo, da sua plenitude. Você não escuta mais a Deus, você não sente mais a Deus, você não vê mais a Deus. Isso vai causar para você esse afastamento de Deus e toda a sua criação, causa você dor, causa você sofrimento, causa você tristeza. Essa é a causa de todos os males, né? Não é a raiz de todos os males qual que é? O amor ao dinheiro. Quando você busca em primeiro lugar o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas amar a Deus acima de todas as coisas vai te fazer que você tenha uma vida em abundância. Esse é o segredo, né? Jesus, quando ele pega, fala para os discípulos, jogue a rede à direita do barco. E eles jogaram a rede, eles acreditaram, eles tiveram fé. Por isso os peixes vieram até a rede. Se você jogar apenas por um ato ritual, vai fazer por ritual alguma coisa, vou ungir a minha casa, por ritual, não funciona. Tem que ser por direção de Deus, né? Essa é a fé que move montanhas, né? Essa fé que move montanhas, ela vai mover da sua vida a angústia, o sofrimento, a dor, a tristeza, a amargura, a vaidade, a raiva. Veja também um vídeo meu chamado A Fé Quântica. Todos eles se complementam, tá? Então é importante assistir também A Fé Quântica, tá? E Jesus andou sobre as águas. Pedro também anda sobre as águas. No meio de uma tempestade, Jesus aparece, eles ficam assustados, pensam que é um fantasma. Pedro, então, Jesus fala assim, calma, sou eu, tem bom ânimo, sou eu. Pedro, então, fala, se é tu, deixa eu ir aí. Jesus fala, vem. E Pedro vai. E quando vai, Pedro, ele anda sobre as águas. Anda sobre as águas. Aí eu vou ler o texto aqui. Mas, sentindo um vento forte, Pedro sentiu o vento da tempestade e teve medo. O medo te paralisa. A Bíblia não diz para você ter medo. Você pode ter momentos de medo, porque o medo ele preserva a nossa vida, nossos instintos de preservação. Mas você viver no medo, estou com medo da vida, medo do diabo, medo de sair de casa, medo disso. Viver no medo te coloca num cativeiro. É um cativeiro de medo. É isso que o diabo quer para você, né? Jesus disse para Pedro não ter medo. E Pedro vai e tem medo. E começando a ir para o fundo, clamou, Senhor, salva-me. Detalhe, começando a ir para o fundo, ele desceu devagarinho, ele não afundou de uma vez, né? Como seria o normal, ele afundou devagarinho assim, Jesus pega na mão dele, ou seja, Jesus, ele estende a mão para você, mesmo quando a sua fé
titubear, mesmo quando a sua fé fraquejar, Jesus estende a mão para você, né? Pois é, e aí Jesus pergunta para Pedro, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Tá em Mateus, vale a pena ler o texto inteiro, Mateus 14, 25 a 31. Vale a pena você ler a história inteira aqui. Né? Mas por que duvidaste? Então a dúvida macula a fé. Né? Então, ou seja, sim, sim, não, não. A dúvida macula a fé. Você sabe que pessoas andam sobre as águas. Andam sobre as águas, sim. Não é sabendo onde estão a rocha. Anda literalmente sobre as águas, né? Duvida? Olha aqui, vou colocar a imagem de pessoas andando sobre as águas. Mas para ele conseguir andar sobre as águas, além da técnica, ele tem que visualizar isso na mente dele. Porque se ele não acreditar na mente, não acontece. Tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente. Vale a pena vocês darem uma lida num livro chamado Fernão Capelo Gaivotto, do Richard Bach. Vou pôr aqui, Fernão Capelo Gaivotto, do Richard Bach, tá? Que vai fazer você sair um pouco do paradigma. Reteia o que for bom, você vai entender muita coisa do mundo espiritual ali. Sabe, Jesus disse para nós sermos um com Ele, um com Cristo, né? João 17, 21 diz isso. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se você é um com Cristo, nessa unidade com Cristo, acabou a divisão. Essa unidade com Cristo não tem divisão. E por que nós temos tanta divisão nas igrejas? Porque não somos unidos. Porque muitos líderes, lamentavelmente, não são um com Cristo. Eles estão se dividindo. E essa divisão é uma estratégia satânica em nosso meio. Nós somos uma só igreja, um só povo, né? Somos cristãos. Vamos esquecer as placas, vamos esquecer as marcas, as patentes, as placas, os tijolos que nos separam. Nós somos um só povo. No céu não vai ter divisão. Não vai ter adventista, metodista, assembleia, batista. Não vai ter nada disso. É um só povo, uma só voz, o remanescente fiel. Seja parte remanescente fiel. Você é cidadão dos céus. Sabe, você não é daqui do mundo, você é dos céus, você é de lá, você não é daqui, né? Então, seja um com Cristo de verdade, né? Nessa unidade acabou a divisão, acaba a divisão em nosso meio, né? Sabe, se você parar para pensar, você nasce duas vezes. Você nasce uma vez no útero materno e nasce mais uma vez quando você tem consciência do seu eu. Você percebe quem é você, né? Então, quando você percebe quem é você, começa a ter o seu eu, né, você acaba percebendo que existe uma série de referências ao seu redor que moldaram o seu eu, né, fruto do seu, né, da sua história, da sua vivência, como nós já falamos, né. Mas nós temos que ser um com o todo, com Deus, com todas as coisas. É uma integração. Quando já disse e repito, quando você vai para um campo e sente o cheiro do orvalho, aquilo ali te traz paz. Isso te conecta a Deus. Quando você sente o perfume das flores, te traz paz, te conecta a Deus. Sente as cores do arco-íris, é um símbolo da aliança de Deus conosco. As cores estão presentes na criação de Deus. Se você entrar num quarto azul celeste, você sente paz. Se entrar num quarto vermelho sangue, aquilo vai te causar uma instabilidade, você vai ficar perturbado com aquilo, não é assim? As cores foram feitas por Deus também. Então, quando as pessoas falam em cromoterapia, aromaterapia, cristaloterapia, isso tudo vem de Deus, não tem nada de mais. Até a terapia holística nada mais é do que te reintegrar, né, você com tudo que Deus fez, com a natureza. Só isso, não tem nada de místico, não tem nada de esotérico nisso. Na verdade, o diabo, ele mistificou isso, o diabo contaminou essas vertentes para que você fosse furtado de aproveitar essas coisas. Simples assim, ele demoniza essas coisas, né, para que você seja furtado de vir. É claro que tem pessoas que usam da maneira errada, né? Você pode usar o seu carro para um transporte saudável, transportar sua família para trabalhar, você pode usar o carro para atropelar pessoas e matar, né? Então tudo depende de como você usa, né? E o diabo demonizou isso, mas tem as ferramentas de Deus para isso também. Então nada contra, para de ficar achando preconceito em tudo, sabe? Se reintegra com Deus, limpa sua mente, né? Prove desse novo chá, esse chá é o chá da verdade, essa é a verdade. Eu sei, às vezes ele é amargo, é um chá amargo, vem sem açúcar, né? Mas ele vai te libertar, ele te liberta, né? Existe uma inteligência superior à nossa volta, no nosso entorno e dentro de você também. Você tem o DNA de Deus, né? Pois você é um com Cristo. Se você é um com Cristo, você morreu com Ele,
Você ressuscitou com ele. O DNA de Deus está em você, né? Jesus ele enfatiza muito o amor. O meu mandamento é esse, que ame-se uns aos outros como eu vos amei. Ame uns aos outros como eu vos amei, né? João 15, de 12 a 18. Você lê esse texto aí, que coisa linda. É o amor. Então o que nos mantém junto com Deus, unido com Deus, é amar a Deus e amar ao próximo, né? Então quando nós entendemos um pouco melhor esse amor, a vibração da gratidão, nós aceitamos e desejamos e temos essa unidade com Deus. Nós deixamos de ser testemunho, né, para sermos cidadãos dos céus, e mais, você passa a ter uma experiência extraordinária com o poder da fé, né? Onde nada nos separará do amor de Deus. É esse patamar, né? Nessa esfera, onde nada vai te separar do amor de Deus, não existem mais conflitos, nem questionamentos, né? Nem questionamentos. Jesus ele diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos errado, né? Porque muitas vezes nós não estamos em simbiose com Ele, não estamos em unidade com Ele. E sem estar em unidade com Ele, nós pedimos errado. Mas quando você está em unidade, você percebe o que Deus quer para a sua vida, você sabe o que é melhor para a sua vida, né? Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo. A nossa consciência, ela antecede, né, a nossa percepção, né? Então, antes de perceber, você tem ciência. Então, primeiro você vê, depois você reage ao que viu. Primeiro você escuta, depois você se emociona. Os pensamentos, muitas vezes, são como convidados indesejáveis numa festa. Presta atenção nisso. Às vezes nós somos bombardeados com pensamentos intrusivos. Não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, né? São pensamentos indesejáveis numa festa, num banquete. E se você não alimentar esses convidados indesejáveis, eles vão embora. Eles vão embora. Não alimenta. Não alimente, simplesmente rejeita isso e pronto, né? Fala, em nome de Jesus eu condeno isso. Acabou, ponto. Sabe, nós não sabemos o que é bom para nós, né? Deus sabe o que é bom. E se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Então, o que é bom para você pode não ser bom para mim. E talvez o que já foi bom para você num tempo não seja bom para você agora. Às vezes a gente fica imaginando, eu seria feliz se eu tivesse isso, aquilo, se eu tivesse aquilo, se fosse de outro jeito. Sabe, o Deus ele sabe o que é bom. Se você estiver no centro da vontade de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e for um com Ele, você vai perceber que o caminhar daquele é leve e suave, o jugo de Deus é leve e suave. Mesmo com todas as aflições da vida, que eu passo também, vocês sabem disso, mas eu posso perceber muitas vezes esse jugo leve e suave, esse amor de Deus, né? Aqui, tudo que você obtém pode ser perdido. Então as coisas são transitórias, né? Hoje você tem saúde, amanhã você não tem, hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem, hoje você não tem, amanhã você pode ter. Nós nunca sabemos, né? Então se você achar que o transitório é permanente, vai trazer dor e sofrimento para você, porque nós estamos em constante mutação, em aperfeiçoamento, e Deus está sempre nos lapidando. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. O que a videira faz para que as uvas nasçam? O que a lua tem que fazer para brilhar? Nada. Quando você é um com Deus, o que você tem que fazer? Nada. Deixa Deus guiar a sua vida, descansa no Senhor. Simplesmente descansa nele e o mais ele fará. Porque existem coisas naturais. Descansar em Deus é algo natural, né? Para nós é antinatural porque a gente quer ter o controle de tudo, mas ele está no controle, porque ele sabe o que é bom para mim. Eu não sei o que é bom para mim. Mesmo quando eu julgo saber, eu não sei o que é bom para mim. Deus sabe todas as coisas, né? E tudo tem propósito. Então você, quando são coisas naturais, você não tem que se desdobrar. Você já fez estudos como dormir? Já estudou como respirar? Não, é natural. Como descansar em Deus? É algo natural, quando você passa a ser um com Ele. Tudo nessa vida passa, meu irmão, minha irmã. As coisas boas vão passar, as coisas ruins também vão passar. E isso vai sempre te trazer para um caminho. Qual o caminho de saída? Qual a porta de saída, Daniel? É a mesma de volta, é a mesma da entrada. Volte ao Criador, volte ao Eterno, volte para a essência de Cristo, né? Sabe, a luz, ela pode encontrar a escuridão? Não, porque a luz prevalece sobre as trevas. O escuro, na verdade, é a ausência da luz, não é assim? Então como é que eu vou me encontrar com Deus? Quando você diante da sua própria ausência, da ausência do seu controle, do seu pensamento egoísta, da ausência dos seus valores temporais, onde você realmente entrega tudo para Deus, né? Então a sombra, ela não existe sem a substância material.
E a sombra que te assombra só existe porque você proporciona para ela alvos materiais. Sabe, nada errado em você ter dinheiro, em você conquistar coisas, mérito do seu trabalho, do seu esforço, do seu estudo, tudo bem, né? O negócio é que você não coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar o reino, o resto lhe acrescenta. Se você inverter essa polaridade, você sofre. Hoje, o que as pessoas vão na igreja para buscar prosperidade, gente. Vão no satanismo para buscar prosperidade. É a mesma coisa. O que o diabo fez? Ele usou a mesma estratégia, né? Não é isso. Você tem que ter na igreja para buscar em primeiro lugar a Deus. Jesus não disse, minha casa, casa do meu pai, é casa de oração, de adoração. Não é comércio. Virou comércio. Então não vá onde tem comércio. Saia da roda dos escarnecedores, né? Se afasta desses que insultam a Deus. Sabe? E muitas pessoas criam seu próprio cárcere, né? Criam suas próprias prisões nos seus medos. Como ser liberto conhecendo a verdade? Então, lembrando, o passado é uma memória, o futuro é uma esperança, nos resta o presente. Faça o melhor. E o momento de hoje, e esse mesmo presente, nós não temos controle, nós não temos controle sobre as coisas, né? Se você viver hoje pensando no amanhã, você não vive hoje. Né? Por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal, né? E se você soubesse, por exemplo, que tudo isso que você está vivendo é só um sonho, é uma passagem, você ia se desesperar tanto? Pensa nisso. Não haveria com que se preocupar, né? A paz que transcende o nosso entendimento seria a mesma coisa como você retirar todas as nuvens de um céu cheio de nuvens carregadas, tirar todas as preocupações, os pensamentos ruins, tirar suas metas. A gente colocamos metas às vezes inatingíveis para nós, né? Tira o peso que você carrega, limpa esse céu dessas nuvens negras e você vai contemplar o sol. E mesmo quando o tempo estiver ruim, você sabe que acima das nuvens tem um sol que brilha. Jesus está sempre no controle de todas as coisas, porque o jugo dele é leve e é suave. Sabe, o que existia, o que pode existir sem você? Se você é um com Deus, você tem essa unidade com Deus, o que existe sem você? Né? Sem você não existem mais problemas, sem a nossa mente, sem a nossa psique, né? Não tem mais problemas. A nossa pele é a fronteira fisiológica com o mundo que nos cerca, o nosso intelecto é a fronteira espiritual no mundo que nos cerca, né? Muitos dos nossos problemas são criados pela nossa própria mente e se relacionam com o corpo, né? Você entende? Nós criamos nossos cárceres, né? O que é a vida em abundância, né? Vamos nos ver diante do espelho da vida. O passado, fato, não pode ser melhorado, né? O passado não pode ser melhorado. Reconheça o que foi e siga em frente, ponto final, né? O futuro não pode ser moldado, não é? Então, por que você pode se preocupar com o futuro? Você não pode moldar o futuro. Para que se incomodar com o futuro? Nada pode ser controlado, nem passado, nem presente, nem futuro. Mesmo o presente, vocês vejam agora nas Olimpíadas, recentemente, teve uma menina que, uma das provas, ela se sentiu mal, abalada emocionalmente, porque ela não teve um bom desempenho, embora ela tivesse outras provas para participar naquele mesmo dia, ela desistiu, porque ela não tem controle. Às vezes as nossas emoções sobrepujam a nossa vontade, né? No Brasil, mais de 500 mil de pessoas morreram, partiram, né, vítimas da pandemia, e partiram sem despedidas, partiram sem, de repentinamente, né, sem terem tempo de fazer as malas, sem nada. Pois é, então o que morre com o que morre? Com aquele que morre? Morre sonhos, morre esperança, morre sofrimento? Na verdade, meu irmão, minha irmã, você sabe, nós não morremos. Se você é um com Cristo, você ressuscitou com Ele, você não morreu. O corpo nosso, ele se deforma, esse corpo aqui envelhece, se deforma, adoece, mas o nosso espírito não. O espírito está sempre jovem, o espírito está sempre bem, a vida continua. Nós estamos aqui de passagem, que a sua passagem seja serena aqui. Porque quanto mais tempo você demorar para aprender, mais tempo você fica aqui também, tá bom? Fica aí a dica, tá? Né? E a não ser que você tenha uma missão muito específica, né? Mesmo que você aprendeu, você tem a missão de ensinar os outros, para que os outros aprendam, né? Estão entendendo? Então, às vezes, a sua missão é essa, você aprendeu, mas você vai ter que ensinar os outros para eles aprenderem também, né? E quanto mais pessoas aprenderem, mais pessoas ouvirem e forem transformadas, mais rápido você vai embora daqui. Simples assim. Você só vai embora quando a sua missão termina, né? Então, quando você entende isso, você passa a ser livre dessas correntes, né? Nós aprendemos uma verdade, nós vamos aprender uma verdade inexorável, que é a nossa incapacidade de mudar os fatos. Essa é a verdade.
Então, viver de uma maneira mais espontânea, mais leve, é o grande segredo da nossa vida aqui, sabe? O criador do problema não faz mais parte do processo. Quer dizer, o problema deixa de existir quando o criador do problema, você, a sua mente, não faz mais parte do processo. A nossa mente cria esses grilhões. Jesus disse para nós não nos preocuparmos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Mas você se preocupa, né? Tem gente até preocupada em estocar alimento para o apocalipse, né? Pois é, se você parar para perceber, parar para pensar que não tem nada errado na sua vida, nada errado, porque Deus está no controle de tudo. Simplesmente não tem nada errado, né? Tudo colabora para aqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos, né? Então, muitas vezes nós criamos essas ilusões. Quantos personagens você já viveu nesse mundo? Você já foi bom, já foi mal, já foi medroso ou medrosa, já foi tímido, já foi avarento, já foi crente, já foi descrente. Onde esses personagens estão agora? Né? Você é outra pessoa e talvez no futuro próximo você seja outra ainda, porque você está em constante mutação caminhando para o seu desenvolvimento para atingir sua maturidade espiritual e aí sim partir daqui no momento dele, não no seu tempo, cumprir a sua missão. Se você então acreditar que o permanente vai ser o permanente, o que é o permanente diante do transitório? É nada, é uma passagem só, assim como o céu sustenta as nuvens, né? Deus te sustenta, assim como o céu sustenta as nuvens, Deus te sustenta, de uma forma invisível, mas real. O mundo é conhecido por nossa mente, por nossas camadas sensoriais, a gente percebe o mundo que nos cerca. Mas o que sustenta o mundo é anterior à mente. Assim como o céu sustenta as nuvens, Deus nos sustenta também. Para provar da paz, temos que remover muitas vezes a mortalha de nossos pensamentos negativos. O silêncio não é a ausência do som, o silêncio é a ausência do eu, a ausência de você, dos seus pensamentos negativos. Sabe, os sábios entenderão, e aquele que entende se aquieta diante de Deus. Deixa de se debater, permita que as ondas de amor te carreguem e te levem ao seu destino. Onde Jesus buscava o Pai? Onde é que ele buscava o Pai? No silêncio do monte, na quietude do deserto. No silêncio Deus fala, no silêncio Deus fala. Quando nós aprendemos isso, nós esvaziamos a nós mesmos, esvaziamos a nossa cobiça, a nossa ansiedade, nossa materialidade, e você terá a liberdade de ser quem você sempre foi. Presta atenção, você vai ter a liberdade de ser quem você sempre foi antes de ser alguém. Simplesmente aquela pessoa pura, inocente, como uma criança, porque é dela o reino dos céus. Os sábios não são aqueles que têm todas as respostas. O sábio é aquele que não tem mais pergunta. Porque quando você conhece a Deus, você não tem mais nada que perguntar. A graça de Deus te basta. Não é assim? No útero materno, o que você fez para crescer? Você não fez nada, a natureza cuidou de você. O que você precisa fazer para caminhar com Deus? Descansar nele, não tem que fazer nada. E o mais ele fará. Permita que a chama da fé se acenda dentro de você. Quanto mais rápido ela se acender, mais ferve essa água e mais você vai ter esse fervor diante de Deus. Né? Se um dia te oferecerem 1000 moedas de prata ou conhecimento de todas as coisas, pega as moedas de prata, tá? Seja feliz, porque o segredo de todas as coisas nós nunca vamos saber aqui. Não tente compreender o segredo de tudo, não tente entender todas as coisas, porque Deus entende, a gente não usa nem 10% do cérebro. E nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, então não perca tempo tentando entender o que é incompreensível para você. Basta entender que Deus entende e que Deus cuida. E Deus está no controle de todas as coisas, né? Então busque a Deus de todo o seu coração. Só assim você o achará, né? Vai achar aquilo, na verdade, que você nunca perdeu. Você vai se reencontrar com Deus, né? Nós procuramos coisas, muitas vezes, que estão dentro de nós. Deus está aqui, o DNA de Deus está aqui, está aí. Está no seu coração. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Então tudo tem tempo, né? Deus está perto, né? Então a estratégia satânica para te afastar de Deus é te colocar no mundo materialista. Não que você não tenha direito de ter as coisas materiais. Eu preciso de dinheiro para viver, para pagar minhas contas, mas eu não vivo pelo dinheiro. Eu não vou me corromper. Dinheiro não vai me comprar. E já me ofereceram muitas vezes dinheiro para que eu me corrompa. Eu não vou me corromper, né? Porque a graça de Deus me basta e Ele traz o pão meu de cada dia, a cada manhã, sobre a minha mesa. E graças a Deus assim tem sido. Eu não guardo dinheiro, né? Tudo que eu tenho, eu pago as minhas contas. Se sobrar, eu ajudo pessoas. Se faltar, eu dobro o joelho. E é assim que eu faço há anos. Há mais de 20 anos eu vivo assim, né? E nada de essencial tem me faltado. Você agindo dessa forma, você vai ser um receptáculo puro e santo. E Deus ele vai poder
te inundar com visões, com profecias, com sensações, com sonhos, né? E você vai entender o que Deus quer falar com você. E você vai poder profetizar, como diz a palavra de Deus. Seja um recipiente santo, para que Deus possa usar a sua vida como um profeta, na sua existência e daqueles que estão no seu entorno. Semana que vem nós vamos falar sobre os profetas bíblicos e vamos falar sobre as profecias de Jesus que já estão acontecendo nesse cenário que nós estamos vivendo e vivemos agora o princípio das dores. Semana que vem, não perca, última parte dessa série, Nostradamus, né, e os profetas bíblicos e os segredos dos profetas. Eu vou contar para você, além dessa questão aqui, mais um pequeno segredo dos profetas. Quando você se conecta com Deus, você consegue ver uma linha de tempo sem tempo. Você consegue alcançar o futuro sem que ele tenha chegado ainda no presente. Você antecipa o futuro. Isso é a profecia. Vamos entender melhor ainda mais isso no próximo vídeo na semana que vem. Não percam, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana para você. Fique com Deus.